Zumbis ou mortos-vivos voltaram a ficar em alta por causa do The Last of Us. Só que esse tipo de criatura existe muito antes do que qualquer filme, série ou livro pensar em usar eles. E aqui, além de contar a origem dessa criatura, também vou mostrar pra vocês 7 zumbis que são muito piores do que qualquer outro que você já tenha visto. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Já que eu disse que a lenda dos zumbis é bem antiga, então vamos falar sobre essa origem, não é? A lenda do zumbi é mais antiga do que a própria palavra, que surgiu na língua inglesa mais ou menos no século 8 ou 9, e muitas vezes dizem que o responsável por isso foi o Robert Southey. Entretanto, essa ideia dos zumbis, ou dos mortos-vivos, existia em várias culturas há muito tempo, e acredita-se que a ideia dos zumbis nos livros, nos quadrinhos, nos jogos, ou nos filmes que a gente está acostumado, surgiu de um livro que não é de ficção, que se chama The Magic Island, que seria um diário de viagem do Haiti de William Seabrook, que foi publicado pela primeira vez em 1929, e tinha observações bem detalhadas sobre o tal zumbi do voodoo. Segundo a lenda, para criar um zumbi era preciso que um sacerdote, bruxo, sacerdotisa, enfim, era preciso que algum deles roubasse a alma de alguém que era chamada de Tiboang. E guarde bem essa palavra porque mais pra frente aqui no vídeo vai aparecer uma lenda que tem um nome muito parecido. Esse roubo era feito através de magia negra quando a pessoa começava a morrer e, é claro, quando ela finalmente morria. O sacerdote pegava essa alma e guardava em uma garrafa. A partir de então ele tinha o controle absoluto do corpo da pessoa morta, corpo esse que não tinha pensamento e não tinha movimento nenhum sem as ordens do sacerdote, que seria basicamente a descrição de zumbis que a gente tá acostumado, só que ao invés de ser um vírus que está controlando, seria uma pessoa. Tem também um outro tipo de energia da alma que é chamada de astral, que do mesmo jeito é guardado pelo sacerdote em um recipiente que depois ele pode vender para uma outra pessoa em troca de dinheiro, ou também pode usar em benefício próprio para aumentar ainda mais os seus poderes. Em alguns lugares sempre dizem que aquela pessoa que tem muitas posses normalmente tem zumbis trabalhando para ela. Entretanto, esse tipo de zumbi não é eterno. Deus pega a alma de volta e o corpo do zumbi vai se despedaçando. Uma coisa muito interessante nessa lenda é que se você der de cara com um zumbi e der sal para ele comer, imediatamente ele vai voltar para o túmulo. Mas o tipo de zumbi que mais aparece pra gente é aquele que tem uma fome insaciável por carne humana, que é muito mais parecido com a lenda do ghoul do que com a lenda do zumbi mesmo. E de onde saiu esse tipo de criatura e o que levou o zumbi para fazer parte da cultura pop é o filme da Noite dos Mortos-Vivos. E daí pra frente ele começou a aparecer em várias coisas, como séries, filmes, HQs, livros, jogos, como por exemplo The Walking Dead, que deve ser a mais famosa delas, e o Resident Evil. No caso desses dois, o que causa a transformação de zumbis seria um vírus. E tem, é claro, The Last of Us, que tem como causador disso tudo um fungo. E eu vi muita, mas muita gente mesmo dizendo que os zumbis do The Last of Us seriam o pior tipo para você encontrar em um apocalipse. Eu discordo disso até em jogos, tá? Porque tem, por exemplo, os zumbis de Days Gone, que esses daí seriam bem complicados, viu? Eles ficam basicamente em hordas e são muito rápidos, mas enfim, eu não tô aqui pra discutir isso. Oh shit. A questão é que se colocar as lendas no meio, aí sim, os zumbis do The Low vão perder completamente. Como por exemplo esses 7 que eu vou mostrar pra vocês. Já que eu falei do ghoul, vamos começar por ele, né? Existem várias lendas sobre ele, até o Lovecraft tem a sua própria versão de ghoul, mas aqui eu estou falando da lenda árabe. Ele não é bem um morto-vivo, mas tem algumas características que batem com as histórias de zumbis. Ele seria um tipo de demônio que mora em cemitérios ou em certos locais do deserto. Ele pertenceria a uma classe de gênios e eram considerados descendentes do Iblis, que seria basicamente o Satanás do Islã. Eles eram capazes de mudar de forma constantemente, mas a sua presença era sempre reconhecível por causa de um sinal que era bem descarado,
que eram os cascos de burro. Segundo a lenda, um ghoul percorria o deserto e geralmente estava disfarçado como uma mulher muito bonita para tentar distrair alguns viajantes, e quando conseguia, ele matava e comia eles. A única defesa que alguém tem contra um ghoul seria matá-lo com apenas um golpe. Se der um segundo, ele provavelmente voltaria à vida. Ou seja, até que ele se encaixe aqui como um zumbi também. O ghoul acabou se tornando também uma criatura que rouba túmulos e se alimenta de cadáveres e crianças. No ocidente, os ghouls não têm uma imagem específica. Eles foram descritos, por exemplo, por Edgar Allan Poe como nem homem, nem mulher, nem bruto e nem humano. Dizem que eles cavalgam em cães e que fazem fogueiras que são muito grandes para atrair os viajantes para fora da estrada principal. Corpo Seco é uma lenda que é muito conhecida no Brasil e pode ser chamada também por outros nomes, como por exemplo, o Nhundo. Existem várias versões da história. Em uma delas, o Corpo Seco foi um homem que era muito cretino durante a vida, que vivia brigando com todo mundo, inclusive com a própria mãe. E depois de morrer, ele se tornou uma criatura morta-viva que ficava procurando aqueles que maltrataram ou que xingaram também a própria mãe. E é claro que ele punia elas. Ele sobe ou fica próximo a árvores, onde fica bem escondido esperando alguma vítima passar. E quando ela passa, ele ataca e suga todo o seu sangue, e transformando ela em outro corpo seco. Mas caso ele encontre ninguém, ele acaba morrendo de fome e ficando muito parecido com uma parte de uma árvore, sendo esse talvez o motivo de algumas árvores se parecerem muito com o corpo humano. Outra lenda diz que ele pode ter sido um homem que era muito egoísta. Ele tinha muita comida em sua casa e na época que faltava comida para as pessoas, ele não queria dividir. Com isso teria ocorrido uma briga e o homem acabou morrendo de infarto. Mas mesmo assim ele não permaneceu morto. Ele virou um monstro que ficava nas matas, perto das árvores de frutas. E se alguém chegava perto, ele atacava a pessoa. Em uma terceira versão ainda, em Minas Gerais, disse que quando uma mulher morreu, ela era enterrada. Só que depois de alguns dias a terra expulsava o seu corpo. Uma hora os bombeiros foram chamados e não sabendo explicar o que acontecia, eles levaram o corpo dela até uma caverna e lá deixaram. Aqueles que andam pela região podem escutar o choro de uma mulher. Esse local é chamado de Serra do Corpo Seco. Os espartóis são da mitologia grega, e segundo a lenda eles seriam um povo que nasceu da terra. A primeira aparição deles foi na história da fundação de Tebas, que envolve o herói Cadmo. O oráculo de Delfos disse para o Cadmo que ele seguisse uma vaca até o local onde ela iria parar. Quando a vaca parou, Cadmo decidiu sacrificá-la para os deuses. Então pediu aos seus homens que trouxessem um pouco de água de uma nascente próxima. No entanto, a fonte era guardada por um dragão sagrado que pertencia ao deus da guerra, que era o Ares. E muitos dos homens de Cadmus acabaram morrendo para esse dragão, até que ele pegasse a sua espada e o matasse. Depois disso, a deusa Atena deu a Cadmo metade dos dentes do dragão, e falou para ele que plantasse esses dentes. E depois que ele fez isso, os soldados armados surgiram da terra, os Espartói, e obviamente o Cadmo se assustou e jogou uma pedra no meio deles. Só que os bichos eram tão burros que pensaram que quem jogou a pedra era um deles, então começaram a brigar entre si, sobrando apenas 5, que eu vou tentar falar o nome aqui, mas eu não tenho a menor ideia de como fala corretamente, ok? Equion, Udaeus, Quitônios, Hiperenor e Pelurus. Os 5 espartóis ajudaram o Cadmus a fundar a cidade de Tebas, e mesmo assim o Cadmus acabou tendo que servir o Ares por 8 anos, como punição por ter matado o dragão sagrado. Eles estão aqui na lista porque assim, né, são soldados que saíram da terra, e os soldados do Cadmus tinham morrido exatamente ali, então pra mim eles se encaixam em zumbis. Draugr, ou o plural dele, né? Draugr, pode ser definido basicamente como um viking zumbi. São espíritos vingativos e a missão deles é basicamente andar pelo mundo buscando seus inimigos para se vingar depois da morte. Eles usam o seu próprio corpo que eles tinham durante a vida, já que eles são banidos de Valhalla, porque morreram em desonra. Eles são viciados em pedras preciosas e adoram colecionar, e podem matar qualquer um que chegue perto do seu tesouro. O mais perigoso dos Draugr, e o que difere eles de outros tipos de zumbis, é que eles têm uma certa inteligência mesmo já estando mortos. Tanto que, né, eles guardam tesouros e lembram-se de seus inimigos do campo de batalha enquanto ainda estavam vivos. Eles têm outros poderes, um deles que lembra um pouco fantasmas. Eles saem do túmulo na forma de fumaça e passam por qualquer superfície sólida, e podem também aumentar de tamanho. Eles caçam humanos e matam de todo tipo de jeito, esmagando, comendo somente a carne, os ossos e até bebendo sangue. Existem maneiras de saber se alguém pode virar um Draugr após a morte, como por exemplo, alguém ser enterrado na posição vertical, como sentado. Qualquer um que seja egoísta ou ganancioso pode virar um Draugr também. Os mortos eram enterrados com tesouros no peito, galhos
nas roupas, nas pernas e os dedos amarrados, e tudo mais para evitar que o morto andasse. Quando ocorria um enterro, o caixão deveria ser levado para várias direções diferentes para confundir o Draugr e não deixar que ele voltasse para casa. Mas se mesmo fazendo tudo isso ele voltar, aí lascou, porque ele não leva dano de nenhuma arma. Exceto se você for um Hércules ou um Thor da vida, você não vai conseguir derrotá-lo. O jeito mais fácil seria levá-lo de volta para a cova. Mas caso você seja louco ou sei lá, queira tentar matá-lo, você pode tentar arrancar a sua cabeça e queimar o seu corpo e depois jogar as cinzas no mar, se livrando completamente do corpo dele. Vetala, ou Baital, é da mitologia hindu. Ele não é um zumbi, mas vocês vão entender o porquê que ele tá aqui. Eles são criaturas muito parecidas com vampiros e também uma mistura de morcego e humanos. Eles vivem em cemitérios e fazem possessões demoníacas nos cadáveres ali presentes. Eles sempre dormem de cabeça para baixo e podem levar loucura aos humanos, matar crianças e também proteger aldeias. Como todo tipo de criatura com essa descrição, os Vetala evitam a luz do dia, ficando em locais escuros durante esse horário, como cavernas e túmulos subterrâneos. Mas caso ele consiga pegar algum corpo, ele pode sair durante o dia sem grandes problemas. E aí ele vira basicamente um zumbi. Mas dá para reconhecê-los facilmente porque as mãos ficam viradas para trás. E dizem que os Vetalas são aqueles espíritos dos mortos que não tiveram os rituais devidamente feitos. Daí, para afastá-los, dá para usar mantras ou fazer os próprios rituais funerários. Como eles ficam entre a vida e a morte, eles não têm um tempo específico, podendo saber sobre o passado, o presente e o futuro, o que leva muitos feiticeiros a procurarem por essas criaturas e transformá-las em escravos e usarem os seus poderes. Tibungue, que é bem parecido com aquele nome Tiboang do voodoo, vocês lembram que eu tinha falado, né? É uma lenda de Minas Gerais, que como vocês estão vendo aí na tela, lembra muito o Saci, mas ele não tem um gorro e nem fuma um cachimbo. Mas a aparência dos dois é tão semelhante que alguns chamam ele de Saci de Minas Gerais. E assim como o Saci, ele também faz travessuras pelas matas, roças e sítios. Espanta animais, assusta pessoas, rouba coisas e também sequestra crianças e devora elas. Inclusive é por isso que ele está em um vídeo aqui do canal sobre bichos papões. Se você quiser ver ele, vai estar no card e na descrição. Mas por que ele está aqui no vídeo, não é? Bem, essa flecha que está pegando fogo na cabeça dele não está aí à toa. Dizem que com ela ele tem um poder de necromante, ou seja, ele pode ressuscitar os mortos e controlá-los. Então ele está aqui pelo mesmo motivo do Vetala. Xianxi é um vampiro e zumbi da China. Geralmente eles são descritos como uma cor branca e pálida, e com cabelo verde peludo, e tem sempre um tipo de mofo ou musgo crescendo em sua carne, mas eles podem ter também cabelos longos e brancos. E o mais engraçado de tudo é que eles apenas conseguem andar com os braços esticados para frente e pulando, porque eles não conseguem dobrar nenhum membro do corpo. Dizem que o Jiangshi pode ser criado através de um necromante ou quando a alma de um morto não consegue deixar o corpo devido a algum motivo da vida, como por exemplo, de ser um bandido ou ter matado alguém. O corpo desse vampiro ou desse zumbi normalmente é muito rígido, por isso que ele não consegue dobrar nenhum membro do corpo. Porém, se ele for criado através de um necromante logo depois da morte, ele pode ter uma aparência um pouco diferente, parecendo quase uma pessoa normal. Mas conforme o tempo vai passando, o corpo, é claro, vai se deteriorando. Essa criatura normalmente pula sobre as pessoas e suga sua força vital, por isso que ele também é considerado um vampiro. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!